Bom, olá, boa tarde a todos, bom dia. Meu nome é Cleiton Gil Barbosa, sou doutorando em Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo. E hoje o que nós nos propomos apresentar aqui tem um título nessa apresentação de Formação do Pensamento Político de Hegel segundo o seu conceito de eticidade. Bom, primeiro, o objetivo dessa apresentação não é fornecer uma exaustiva elaboração dos conceitos hegelianos acerca do seu pensamento político, mas, antes de tudo, fornecer uma história do conceito de eticidade. A filosofia política de Hegel ela pode sim ser encarada como a construção do conceito de eticidade, porque este conceito perpassa todas as fases da produção hegeliana. Desde o seu período de Iena, que, digamos assim, é a fase em que Hegel começa a ser um filósofo autônomo enquanto professor, enquanto exercer a atividade de filósofo, tanto em relação a isso, quanto em relação ao que ele posteriormente em sua fase de Berlim, vai se consolidar como propriamente o filósofo que nós conhecemos hoje. O que nós visamos apresentar aqui é a história do conceito de eticidade sob certas perspectivas. Quais seriam essas perspectivas? A primeira delas é apresentar o conceito de eticidade ligado à fase de Iena, que é a produção de Hegel entre 1802 e 1806, e a perspectiva de eticidade segundo o que convencionou-se chamar dentro da literatura especializada em Hegel de fase da maturidade, que é quando Hegel atinge propriamente o seu status de filósofo moderno, digamos assim, mais importante da Europa até então, até 1820. Então, o que nós vamos empreender aqui é um processo de 20 anos da história do conceito de eticidade. Começa em 1802 e vai se encerrar em 1820. Nesse desenvolvimento, nós sim vamos tocar em conceitos e explicá-los, mas toda a apresentação de conceitos vai ter sempre em vista a ideia de um processo formativo do que, na maturidade, vai convencionar se chamar o pensamento maduro de Hegel, como eu acabei de falar. Então, nesse sentido, nós vamos perpassar 4, 5 obras de Hegel, umas mais, outras menos, e dentro dessas obras vamos retirar quais são os conceitos chaves que vão depois, em sua forma madura, desabrochar como sendo o pensamento político de Hegel. E essa é a fase introdutória, e com isso nós passamos a propriamente a explicação da historiografia do conceito. Bom, o primeiro elemento a ser comentado sobre o conceito de eticidade é propriamente onde ele aparece na produção hegeliana. O primeiro artigo de Hegel a ser publicado foi um artigo quando ele tinha mais ou menos 30 anos de idade, já era um tanto quanto tarde, tendo em vista que, por exemplo, o seu parceiro de universidade, o Schelling, já era professor, já estava se consolidando como uma mente brilhante alemã aos 25, 26 anos. E foi ele, propriamente, que abriu as portas para Hegel na Universidade de Jena. Como condição da entrada de Hegel na Universidade de Jena, ele publica, junto a Schelling, num jornal, numa revista de filosofia chamada Jornal Crítico, um artigo chamado As Maneiras Científicas de Tratar o Direito Natural. A data desse artigo é o inverno de 1802. Bom, esse artigo, As Maneiras Científicas de Tratar o Direito Natural, ele é excelente para nós entendermos quais são as intuições seminais que depois vão desabrochar um conceito maduro de eticidade. Nesse artigo, é a primeira vez que Hegel usa o conceito de eticidade enquanto um conceito autônomo, enquanto um conceito próprio. Como assim um conceito próprio? É porque ele usa o conceito de eticidade contra teorias em voga na época acerca da liberdade social e política.
Essas teorias para Hegel se dividiu em duas: as maneiras empíricas e as maneiras formais de tratar o direito natural, as quais nós podemos, enquanto filósofos relacionados a cada linha, podemos identificar, enquanto maneiras empíricas, Rousseau, Hobbes, Locke, e maneiras formais, podemos identificar Fichte e Kant, principalmente, e basicamente. Mas o mais importante a ser lembrado desse artigo é que ali é a primeira vez que Hegel usa o conceito de eticidade. É a primeira vez que aparece. Só que, embora eu tenha dito que fosse um conceito autônomo na filosofia de Hegel, esse conceito ele ainda tem uma certa carga da filosofia antiga que nós vamos tratar um pouco mais à frente. Então, em 1802 é a primeira vez que Hegel usa o conceito de eticidade, em alemão Sittlichkeit. Entre 1802 e 1803, o Hegel escreve um texto que ele não foi publicado em vida, chamado Sistema da Eticidade. O Sistema da Eticidade, ele foi, com esse título, advém dos seus editores, depois da morte de Hegel. Como ele era uma figura muito importante, existiu um grupo, podemos dizer assim, que se autodenominaram Amigos do Falecido. Esse grupo foi responsável por divulgar diversos textos que Hegel mesmo não tinha publicado em vida. Para ser franco, o primeiro texto que Hegel publica é As Maneiras Científicas de Tratar o Direito Natural, em 1802. O próximo a aparecer é em 1806, A Fé no Livro do Espírito, com o qual ele faz a fama. Até a sua fama recente, até a sua fama atual também advém dessa obra. Mas todos os outros textos entre esse período de 1802 e 1806 são textos inéditos, ou seja, não foram publicados em vida. São inéditos para a posteridade, né? Por isso que é um tanto quanto problemática a titulação e a nomeação dos textos hegelianos, porque Hegel mesmo só deu título aos artigos publicados junto com Schelling e às obras depois da Fenomenologia do Espírito. Todos os outros textos, quem deu nome, foram propriamente os assim chamados amigos do falecido. Bom, Sistema de Eticidade, Hegel compõe em 1802 e 1803. Em 1803 e 1804, ele escreve esboço, uma obra chamada, que depois foi intitulada Esboço de Sistema, de 1803 e 1804, ou então Filosofia Real I. Esse é o nome dos editores, não é o nome dado pelo próprio Hegel. Em 1805 e 1806, ele escreve uma outra sorte de texto que foi nomeada posteriormente como Esboço de Sistema, 1805 e 1806, ou Filosofia Real II. Esse conjunto de textos que eu acabei de mencionar formam o período hienense da produção hegeliana, também chamado de período do Jovem Hegel. Jovem Hegel não é um termo que eu utilizo, nem tampouco o Hegel maduro é um termo que eu utilizo, é um termo que foi canonizado na literatura especializada, ou seja, convenciona-se chamar de Jovem Hegel a sorte de texto produzida até 1806, que é a publicação da Fenomenologia do Espírito, com o qual Hegel faz fama. Os textos posteriores à Fenomenologia do Espírito são chamados de textos da maturidade, quando Hegel atinge uma visão sistêmica da filosofia, não só da sua própria, como de toda a filosofia. Um mote hegeliano para esse período da maturidade é que toda a filosofia tem de se tornar um sistema. Então, nós identificamos aí as duas perspectivas que eu abordei na introdução, a perspectiva jovial do Hegel e a perspectiva madura do Hegel, e dissemos que o conceito de eticidade nasce nesse período jovial até se desenvolver na maturidade, e por isso mesmo eu considero ele um excelente conceito para nós expormos a formação do pensamento político de Hegel, por isso o título da nossa apresentação aqui. A formação do pensamento político de Hegel pode ser entendida como a formação do pensamento, a formação do conceito de eticidade. Por isso que, por exemplo, um dos editores das obras completas do Hegel, hoje, Walter Riacher, ele diz que a história da eticidade é a passagem da história de uma eticidade antiga para uma eticidade moderna. Essa
modo de abordar a cidade antiga e cidade moderna, nós vamos ver a partir de então.